Como se livrar de uma tragédia? E tente imaginar aquele jovem que adoeceu no verão e não demorou muito tempo, acabou morrendo. Aquele senhor que foi atravessar a rua, foi atropelado, foi de uma hora para outra. Aquela pessoa que ninguém imaginava, acabou tirando a própria vida. Tente imaginar aquela biópsia que você aguardava aquele resultado de exame e a biópsia afirmou: o câncer é maligno. Essas coisas que a gente chama de tragédia acontecem todos os dias no mundo. Todos os dias isso acontece. E nós saímos de casa e a gente nunca para pensar que essas coisas podem acontecer com a gente. O que é a vida? A vida, ela é composta de um processo natural. A gente nasce, a gente cresce, a gente reproduz e depois morre. Então, quando uma pessoa bem de idade acaba falecendo, ninguém diz: nossa, que tragédia, o fulano faleceu com 95 anos. Ninguém diz isso, porque não é uma tragédia. Agora, olha aqui para o padre. O que a gente chama de tragédia? É uma interrupção num processo natural. É uma interrupção. Olha, gente, eu como padre, nesses 10 anos, já vi muita coisa. Nunca me esqueço de uma família que estava vindo de Paranaguá, pararam para comprar um cacho de banana. Como esses cachos que a gente às vezes compra, essas pencas, né? E quando a criança começou a chorar atrás, era só os pais e o filho único. Criança, a gente sabe como que é naquela cadeirinha, choro e choro. A mãe só dizia: a gente já chega, a gente já vai chegar, filho. Mas quando chegaram em casa, que abriram a porta de trás, a criança estava com a boca espumando, toda roxinha. E no soalho do carro, uma cobra, dessas cobrinhas pequenas, essa cobra coral, que estava no cacho da banana e eles não perceberam. E matou a criança. O que dizer num velório desse? Eu me lembro uma vez também que cheguei, e o pai, naquele impulso, quando eu entrei na porta ali da capela mortuária, o pai se jogou com o joelho no chão, olhou para mim e disse: me diga por que, padre, Deus permitiu que assassinasse meu filho desse jeito? Por quê? Ele dizia, naquele desespero, que é uma resposta do padre. E nem tudo tem resposta, né? Porque a palavra de Deus, ela nos fala da liberdade. Você pode interromper a vida de alguém, e isso é o que a gente vai chamar de tragédia, né? Você pode pegar uma arma e apontar para o padre ou para qualquer um. Deus não vai impedir o gatilho, porque uma vez Deus disse que lhe daria liberdade para o ser humano, e uma vez tendo dado a liberdade, Deus não vai voltar atrás, porque é um princípio filosófico que diz que num ser supremo não pode haver contradição. Se Ele deu a liberdade é para sempre. Aliás, a teologia diz que a maior prova do amor de Deus, presta atenção no que eu vou dizer, a maior prova do amor de Deus foi ter dado a liberdade para o ser humano, porque somente quem ama deixa livre. E com a liberdade que Deus nos deu, quantas tragédias a gente diz que acontece. Preste atenção no que o padre vai dizer. A palavra de Deus vai dizer em Deuteronômio 30:15: ponho diante de ti a vida e a morte, tens que saber escolher, né? Porque às vezes a pessoa pode chegar a uma hora que ela diz: eu não quero mais viver, e ela se acha no direito disso, ou quer interromper a vida de alguém, ou como diz a palavra, até aquele que vai matando o outro aos poucos, que depois eu vou falar disso, já preguei sobre isso. Tem gente que diz que nunca cometeu assassinato, ele chega para a confissão com a maior cara lavada, ele diz: nunca matei nem roubei. Será? Às vezes está matando aos poucos, não para com aquela bebida, não deixa de usar droga, e depois vai ter que prestar conta pelo assassinato que fez, porque foi matando o outro aos poucos. Em Êxodo 23 diz: não matarás, né? Não matar é a lei mais severa que Deus aplica, ou seja, é a lei mais primordial que Deus coloca ao homem, porque é o princípio da vida. O maior dom do ser humano é a vida. Agora, nós chamamos de tragédia
essas coisas que a gente chama de interrupção em um percurso natural. Se eu perguntasse para você, já aconteceu alguma tragédia na tua família? Na tua vida já aconteceu alguma tragédia? Hoje eu vou dar um novo significado para isso que a gente chama de tragédia. Sabe por quê? Porque Santo Agostinho, ele diz que a morte não pode ser chamada de tragédia. Ele diz assim: a morte não é nada. Santo Agostinho entende que a morte não é o fim. Padre, mas aquelas pessoas que morreram tão cedo, como o senhor falou daquela criança. Gente, Deus nunca disse, Jesus nunca disse que a gente vai ficar velhinho para depois morrer. Além de alguém poder interromper a vida da gente, uma fatalidade pode acontecer. Tanto é que a própria palavra de Deus diz assim: não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25:13. Vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora. Quando o teu lugar estiver pronto, eu venho lhe buscar. Não sabeis o dia nem a hora. E a gente fica achando que a gente vai morrer de velho. A mãe e o pai nunca imaginam que vai ter que enterrar um filho. Mas, segundo as estatísticas, quem tem mais de 5 filhos, até morrer, até a morte, vai pelo menos ter que enterrar um. Conforme o índice elevado de mortalidade juvenil, pelo menos um dos filhos, provavelmente esses pais vão ter que enterrar. Então, essa lei natural da vida, gente, nem sempre dá certo. E às vezes você fala para as pessoas se converterem, e as pessoas dizem: não, isso aí é para coisa para o final da vida. Um dia eu me converto. Que dia? Se a gente não sabe do dia da manhã. E olha o fundamento bíblico que Santo Agostinho se apega. Em João 11:25, a palavra de Deus está dizendo assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Então Jesus está dizendo que aqueles que creem nele, ainda que esteja morto, tenta imaginar uma pessoa num caixão, ainda que esteja morto, viverá. Viverá onde? Na eternidade. Na cruz, quando Jesus vê aquele homem chamado Dimas ao lado dele, Dimas diz para o Senhor: Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. O que Jesus disse para Dimas? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Jesus podia ter dito: vai estar no túmulo ainda hoje. Não, mas ele diz no paraíso. Então, gente, a gente às vezes acha que está tudo acabado. Meu Deus, o fulano morreu, olha o que aconteceu. Não, Santo Agostinho, quando vai estudar sobre a graça, ele diz assim: aqueles que morrem antes da sua hora não tiveram todo o tempo para a sua conversão. Porque quem tem bastante idade aqui sabe, você já teve muito tempo para se converter. E se não se converteu até agora, vamos e venhamos, está faltando criar vergonha, está precisando tomar decisão. Agora, o que a gente vai dizer de um jovem, de uma criança que faleceu? Todo velório que eu vou de uma criança, eu digo com a boca cheia: um anjo. Eu digo para as mães: tenha certeza absoluta, mãe, um dia você vai conviver com essa criança no céu. Agora, eu não posso dizer o mesmo de uma pessoa para cima dos 40, né? Que já teve tempo para a conversão e ainda não se converteu. Então Santo Agostinho diz assim: quem morre numa idade prematura, a graça de Deus é muito maior, é superabundante. Quem já perdeu aqui um filho na juventude, na adolescência, olhe mãe, olha pai, pode sorrir, nunca chame isso de uma tragédia, porque um dia você vai chegar no céu e a tua cria vai estar lá. Você vai poder viver uma eternidade inteira. O que eu estou tentando dizer para você aqui é que tragédia para a Bíblia é nós perdemos a oportunidade, a chance de ir para o céu. Isso é tragédia. Diz o catecismo da Igreja Católica, preste atenção no que o padre vai dizer aqui no número 1033. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. Olha o que o padre estava dizendo. Aquele que odeia seu irmão é homicida. Por quê? Porque vai matando o outro aos poucos. Quem já foi traído aqui, quem já foi traído sabe, a tua vida nunca foi e nunca mais vai ser a mesma depois da traição, porque quem trai mata. E olha só o que diz o catecismo, né? Ele fez referência a 1 João 3, 14 e 15, que fala do homicida. Aí diz assim: aquele que morre em pecado mortal sem ter se arrependido dele, sem acolher o amor misericordioso de Deus, está causando para si a morte, uma verdadeira tragédia. Aquele que não se arrepende e morre em pecado mortal. E a gente sabe o que é pecado mortal. Matar alguém é pecado mortal, né? Vocês sabem que a Bíblia
enquadra vários pecados aqui. Hoje em dia, existe até um incentivo para se aprovar, por exemplo, a lei do aborto. Eu não sei se você sabe, mas quem cometeu o aborto cometeu homicídio. Se você não se confessa do pecado do aborto, diz o catecismo da igreja, você está causando a maior tragédia do mundo para você mesmo. Porque além de ter matado o próprio filho, depois não vai herdar o reino dos céus. Quer dizer, isso realmente é uma tragédia. São essas tragédias que a gente tem que evitar. Gente, como se livrar de uma tragédia? Como se libertar de uma tragédia? Eu digo assim, você já parou para pensar que você pode estar dia após dia se auto-impedindo de ir para o céu? Eu vou dizer para vocês, eu como padre, eu renunciei de ter uma família, renunciei tantas coisas para ser padre. A maior tragédia do mundo para mim vai ser se um dia eu morrer e ficar sabendo que eu não vou poder entrar no céu. Isso de fato vai ser uma tragédia. Eu já tive, gente, a capacidade de sorrir em velórios de pessoas que eu sabia que eram pessoas de Deus. Todo mundo chorando, e a minha vontade era de rir por dentro. Isso não era por ironia não, mas parecia que Deus me dava uma unção tão poderosa ali dentro. É como se Deus dissesse: padre, se essa família soubesse a alegria que essa pessoa está agora, é o dia mais feliz da vida dessa pessoa, porque ela viveu bem aqui na terra. Todo mundo desesperado, né? E tem gente que talvez até pega o telefone e diz: fulano, eu vou contar para você uma tragédia, o fulano morreu. Que tragédia nada, filho. Tragédia é não ir para o céu. Tragédia é morte eterna. Isso sim é uma tragédia. Quer saber o que é uma tragédia, filho? É você um dia chegar no céu e perguntar pela sua família lá, e receber a triste notícia de que não tem ninguém da tua família lá no céu. Que você participava das missas de louvor, mas saía daqui e fazia tudo errado. Isso é tragédia. Hein, mãe? Você que não consegue ficar uma semana longe do teu filho. Tem pai aqui que eu sei não consegue ficar longe da cria, né? Você já parou para pensar? Você chegar no céu e ficar sabendo que teus filhos não vão chegar lá. Sabe, talvez você hoje vai chegar em casa com uma vontade de querer evitar uma tragédia, filho. Você vai começar a abrir mais a boca para falar de Deus. Ei, mãe, não desista desse teu filho, que você sabe que quanto mais você fala, parece que pior está ficando. Sabe, sem querer ficar bancando a chata, mãe, que toda missa você briga com o filho porque ele não veio. Não adianta essas coisas. Mas com carinho, com amor, para tentar evitar uma tragédia. Porque um dia você pode chegar no céu e não encontrar a família lá. Faça o sinal da cruz e diga: livrai-me, Senhor. Livrai-nos, Senhor, dessa tragédia. Porque eu preciso ir para o céu. Mas com todas as pessoas que eu amo. Põe a mão no teu coração, preocupado, possa orar por você agora. O Senhor está me pedindo para que eu traga para esse teu filho instrumento de fé. Porque tem muita gente aqui, Senhor, que podia intensificar mais a oração. Tinha gente que poderia abrir mais a boca para falar de Deus lá, para evitar essa tragédia. Mas eu sei que essa pregação pode induzir muita gente a se aproximar de Ti. Não só as pessoas que estão aqui na Grande Cachoeira, mas aqueles que nesse Brasil inteiro vão acompanhar essa pregação. Vão talvez, Senhor, ter um medo nesse momento, um santo medo, eu vou dizer, de cair nessa tragédia, Senhor, de não ver um dia a família no céu. Que possa entrar toda a unção da graça, e que Satanás possa ser destronado da vida daqueles que estão afastados de Ti, por Cristo nosso Senhor.